Fala galera, hoje a gente vai falar sobre algarismos significativos, introdução à física, e aí nos próximos vídeos a gente vai falar de notação científica e de ordem de grandeza, beleza? Vamos embora, roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos hoje falar um pouquinho sobre algarismos significativos, a parte da introdução à física. E aí eu coloquei para vocês aqui duas réguas, tá? A régua dividida em centímetros, a régua B, esses centímetros são subdivididos em 10 partes, que aí a gente chama de régua milimetrada. O objetivo da gente é calcular o comprimento do lápis. Então, o que acontece? Por conta da precisão do instrumento A, eu sei que esse comprimento aqui, esse tamanho do lápis, vai ser maior que 3. Eu sei que ele passou do 3 aqui, né? Mas ele não chegou ao 4. Então, vai ser 3, e aí eu vou ter que observar o que é que vem depois dessa vírgula. O que acontece? Como a minha precisão é em centímetros, eu só consigo definir com exatidão ele passou de 3 centímetros. Mas eu não sei quanto passou de 3 centímetros. E aí eu vou ter que fazer uma observação e vou ter que perceber, não, vamos supor que aqui seja metade, e aí ele passou um pouquinho da metade, então eu posso chegar aqui e colocar, não, como passou um pouquinho da metade, vai ser 3,6 o tamanho desse lápis. Ok, esse 3 a gente diz que é um algarismo correto. Eu tenho certeza que é maior que 3. Só que esse 6 aqui foi uma suposição, né? Então esse aqui a gente chama de algarismo duvidoso, tá? Não tem muito sentido a gente colocar aqui nenhum outro algarismo, colocar 3,62. Não tem muito sentido, tá? Porque esse 2 continuaria sendo duvidoso. Então eu posso colocar aqui a quantidade de números que eu quiser. Todos serão duvidosos. A gente diz que algarismos significativos são algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Quando eu venho para a régua B, eu tenho uma precisão maior, porque ela é uma régua milimetrada. Então, de 1 centímetro para o centímetro vizinho, eu tenho 10 divisões, que cada divisão dessa corresponde a 1 milímetro. Então, esse comprimento vai ser 3, né? Porque passou do 3 aqui, vírgula. Eu sei que aqui nesse maior traço corresponde a um 5, né? É o 3,5. Mas o lápis passou um pouquinho. Então eu posso colocar aqui, mas não chegou no 6. Eu sei que passou do 5, mas eu não sei o quanto passou. Então aí vai da minha percepção. Então observando, você vai ver, está muito próximo do sexto tracinho, ou está mais próximo do quinto tracinho. Então aqui na minha visão está mais próximo do sexto tracinho. Então aqui eu vou colocar um valor 8, por exemplo, que seja mais próximo de chegar no sexto traço do que no quinto. E aí ficaremos com 3,58. Desses 3 algarismos, esse 3 é um algarismo correto, tá? Esse 5 é um algarismo correto também. No entanto, o 8 é um algarismo duvidoso. Então, o que acontece? Feitas as medidas, o que é que eu percebo? Eu percebo que a régua A me dá um número com 2 algarismos significativos e que a régua B me dá um número com 3 algarismos significativos. Então, a gente pode definir, tá, os algarismos significativos como algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso. Entendido isso, a gente tem duas situações para poder colocar. Então, potências de base 10 não são significativas,
tá? Então a gente não leva em consideração potências de base 10 como algarismo significativo. Também zeros à esquerda não são significativos. Potência de base 10 e então, zeros à esquerda. Então, o que seria esse zero à esquerda? Esse zero à esquerda é, em uma medida, a gente só considera como algarismo significativo a partir do primeiro dígito que não seja zero. Então, o número, por exemplo, 0,001, ele só tem um algarismo significativo. Quem vai ser o algarismo significativo? Apenas o 1. Então, zeros à esquerda e potências de base 10 não são significativos. Para fecharmos, vamos só colocar aqui a quantidade de algarismos significativos de cada medida dessa. Então, ó, nós temos o 2, que vai ser significativo, o 0, que vai ser significativo, e o outro 0. Então, nós temos 3 algarismos significativos. Já nessa letra B, a gente não vai levar em consideração esse 0 também não, esse também não, esse também não. Então, eu só tenho um algarismo significativo, que é o 4. Na letra C, a gente não leva em consideração esse 0, também esse 0 não, esse 0 não. Aí nós temos ó, o 3, o 0 e o 9. Nós temos 4 algarismos significativos, tá? A potência de base 10 a gente não leva em consideração, então nós temos o 2, o 1 e o 5. Nós temos 3 algarismos significativos, tá? Em relação a essa questão de algarismos significativos, muita atenção em relação às operações com algarismos significativos, tá? Então, operações de multiplicação, de divisão, de soma, de subtração, nós temos uma regra que é sempre colocar a resposta com a quantidade de algarismos significativos correspondente ao menor entre os termos, tá? Então, só para ilustrar aqui, então, se eu tivesse aqui 2,04 mais 1,3, aqui no 2,04 eu teria 3 algarismos significativos. No 1,3 nós temos 2 algarismos significativos. Quando a gente faz essa soma, a gente vai ter o número 3,34, certo? Só que eu não posso deixar a resposta 3,34. Por quê? Porque a menor quantidade de algarismos significativos prevalece. Então, como o 1,3 tem 2 e o 2,04 tem 3, o 1,3 vai prevalecer. Então, a minha resposta tem que ter 2 algarismos significativos, porque é a menor quantidade entre as parcelas. Então, para isso, eu vou arredondar, tá? Como o 4 é mais próximo do zero, eu simplesmente apago. E a minha resposta vai ser 3,3. Caso fosse um número mais próximo de 10, aí você corta e acrescenta 1 no vizinho. Quando é 5, a gente tem a liberdade, mas normalmente a gente arredonda para cima. Valeu, minha gente, até a próxima.